Irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos, amém? Que alegria estar aqui. Eu já estava suando no carro ali, nervoso, meu Deus, o GPS deu uma bugada ali e eu fiquei perdido, eu digo, e agora? Aí recomeçamos a rota de novo, mas graças a Deus podemos, pela misericórdia do Senhor e Jânio nos guiando aí, chegarmos até aqui. Irmãos, é uma alegria estar aqui, uma honra, e sabendo da responsabilidade de estarmos em um púlpito de uma igreja a qual o Senhor confiou ao pastor Rony, pastor Jamerson. Muito bem, amém. E é uma responsabilidade, irmãos, estarmos sempre ministrando a palavra, porque não vamos falar de nós mesmos. Quando vamos falar da palavra do Senhor, vamos ministrar aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. E quando nosso amado irmão Jânio nos falou que esse culto está voltado para a questão da família, oração, nada mais justo do que focarmos isso. Afinal de contas, não tem como desassociar essas coisas. Família sem oração é desestruturada. Não tem como nós conseguirmos sermos uma família estruturada se a oração está ausente ou se ela é negligenciada. E eu estava pedindo uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que aqui nesse púlpito tem fluído palavras de Deus, de ensinamento, de doutrina, e a igreja é bastante doutrinada sobre isso, de forma que o que nós vamos ministrar aqui não será uma novidade, ou se alguma coisa for diferente, o que importa é que cada um dos irmãos tenha em mente que vocês têm um pastor, vocês têm uma doutrina sólida, e vocês devem prezar por isso. Isso é importante, amém? Então eu gostaria de ler com os amados irmãos, no livro de Josué, no capítulo 24, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Veio comigo também o nosso amado irmão Jean, veio nos acompanhando. Minha esposa um pouco preocupada, você vai sozinho? Eu digo, não, minha filha, Jesus vai comigo, os anjos vão comigo. Eu disse, não, mas você precisa ir com alguém, vai e coloca. E nosso amado irmão Jean, um cooperador, é um administrador lá do templo, faz isso com amor, canta também, gosta de cantar, e Deus abençoe. Obrigado, Jean, por ter vindo conosco, amém? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 24, a partir do verso 14, diz, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porém, o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo, sou testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Amém? Glória a Deus. Fazemos mais uma oração. Pai, obrigado por chegarmos aqui, Pai, à tua casa e encontrar, Pai,
o teu povo reunido em tua presença, dispostos a ouvir não o que nós temos de nós, mas o que o Senhor tem de tua parte, que ministrasse ao nosso coração para poder falar à tua igreja nesta noite. Esta igreja que tem sido apacentada, pastoreada, doutrinada de forma efetiva, e que isso tem produzido com certeza crescimento espiritual no teu povo. Que possamos, Pai, apenas vir somar um pouco e trazer um pouco mais do todo que essa igreja tem recebido. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto em particular, porque é um texto que ele nos fala de um posicionamento que Josué, de forma específica, ele toma com a sua família, porque ele diz: eu e a minha casa, e consequentemente ele coloca diante do povo também esse desafio, uma vez que o povo de Israel, como nós sabemos, já conhecia os estatutos do Senhor, já tinham passado por experiências anteriores com Moisés, visto milagres, manifestação do poder de Deus. Alguém já disse que nunca na história da Bíblia houve tanta manifestação do poder de Deus como no deserto. E a despeito de tudo isso, eles muitas vezes estavam murmurando e desejando até mesmo voltar para o Egito, né? Achando que lá era melhor. Só que, neste momento aqui desse texto, irmãos, Josué está diante de uma situação em que o povo se aproxima da terra. O povo se aproxima de tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido para aquele povo. E ele começa a, vamos assim, numa linguagem bem nordestina, estreitar a conversa com o povo e trazer ao povo a responsabilidade que eles precisavam ter de uma forma particular com Deus. Não um serviço subordinado a uma imposição do líder, mas aquilo que o povo realmente queria com Deus. Porque não é tão interessante, irmãos, nós sabemos que a doutrina ela é bíblica, ela é de Deus, ela é para o nosso crescimento espiritual, e nós não praticarmos e não dissermos para Deus: Deus, eu quero ser o teu seguidor, eu quero de fato abraçar os teus mandamentos, eu entendo que de fato os teus mandamentos são superiores, são melhores, as tuas alianças são superiores. Isso que Deus sempre deixou claro para Israel. De vez em quando Deus estava dizendo: olha, vocês conhecem algum Deus que tenha feito por você o que eu tenho feito? Me apresente alguém que possa ter feito algo como eu tenho feito por vocês. E Deus estava sempre relembrando a sua aliança, relembrando os seus feitos naquele povo, naquelas famílias, povo esse exclusivo. Eu gosto muito de pensar nisso, pastor, porque quando nós falamos de que somos povo exclusivo de Deus, isso é muito forte, diante de uma sociedade alienada de valores, de princípios. Estamos vivendo num mundo hoje, irmãos, que quando alguém fala para mim assim: irmão, está muito difícil ser cristão. Não, está ficando mais fácil. Em que sentido? E cada vez que o mundo se distancia de Deus e abandona os seus princípios, fica claro e evidente que a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus que precisa se destacar nessa sociedade, abraçando e cultivando e preservando esses ensinos e esses valores que foram dados à igreja. Veja, nenhuma nação foi privilegiada como Israel. Israel foi portador das alianças mais excelentes de Deus, e Deus sempre lembrava isso para eles, mas muitas vezes eles estavam deixando essas alianças excelentes por outras coisas, irmãos, fúteis, de divindades pagãs e outras práticas que afrontavam a Deus e deixavam bem claro que eles estavam totalmente alienados da sua própria fé. Então Josué, nesse momento, entendendo isso como líder, Josué toma sua posição. Olha, gente, é o seguinte, ele faz ali um relato todo: olha, vocês já sabem o que aconteceu, o que Deus fez por vocês já estão encharcados de ensinamentos, então chegou a hora da verdade para vocês, tá? Nós somos um povo de Deus, nós somos a família de Deus, que Deus estabeleceu para sermos diferentes de qualquer nação, de tal forma que o que Deus revelava para aquele povo não revelava para ninguém. Irmãos, o que Deus tem conosco, com a igreja, nós somos o Israel espiritual, nós sabemos disso. Jesus uniu em sua cruz todos os povos para formar a igreja, a maior família do universo, a família que detém os ensinamentos mais excelentes da parte de Deus. O que precisamos mais? O que é que essa geração cristã atual precisa mais de Deus para entender que Ele é melhor? E me permita fazer um comentário aqui, abrir um parêntese, não pelo fato de estar nesse período
nesse pleito eleitoral, mas nós percebemos em vários momentos da trajetória da nossa vida nessa geração o quanto muitas vezes o povo de Deus está meio perdido, até em seus posicionamentos, né, em suas direções, quando reflete o que crê. O que eu creio não é uma crença embutida, não é uma coisa que eu creio para mim, de mim para mim mesmo, mas essa crença precisa ser externada em atitudes dentro do contexto social, dentro do meu comportamento, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar, na universidade, seja em um momento em que eu preciso tomar decisões para a glória de Deus ou não. Tudo isso reflete o que nós temos recebido do Senhor, o que somos da parte de Deus. O que Deus espera dessa geração de cristãos? Que nós voltemos ao Evangelho, que nós voltemos à simplicidade da palavra e dos seus ensinamentos. Amados, quando eu me deparo com os ensinos de Jesus, eu fico pensando, eu digo muito na minha congregação lá, o seguinte: irmão, será que se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, talvez muitas pessoas não gostassem da pregação dele? Eu dissesse: poxa, Jesus é tão raso, né, nas suas exposições. Poxa, Jesus prega um evangelho, uma mensagem tão assim, simples, que nós esperávamos mais dele, né, como filho de Deus, uma exposição mais... Jesus pregou ele mesmo. Imagina aí, qual era o tema da mensagem mais forte de Jesus? Ele mesmo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Imagina aí, aquelas pessoas tiveram o privilégio de ouvir o maior pregador, que foi o próprio Jesus, pregando ele mesmo: eu sou. Então, amados, nós somos a geração dos últimos dias, e nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, né, a fragmentação da sociedade, o abandono de Deus, dos seus valores. Estamos vendo de forma explícita as pessoas dizendo para Deus: Deus, fica sentado ali que nós não queremos você conosco, nós não queremos os seus ensinos. E isso muitas vezes não é verbalizado, mas através de ações são gritantes diante dos nossos olhos. E nunca foi tão necessário, igreja, nesta conjuntura social que nós estamos, nós, de fato, nos posicionarmos como igreja do Senhor Jesus, para a qual fomos instituídos. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra o exército? Contra a marinha? Contra a aeronáutica? Não, contra a igreja. Ninguém tem mais autoridade do que a igreja, a maior família do universo. Essa família que ora, que intercede pelos governantes, ai deles se não fosse a igreja. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te colocou como atalaia? Deus colocou a mim, a você, a nossa família como atalaias, como pessoas que estão em posição de destaque em uma sociedade que está totalmente fragmentada, pobre de valores, sem referência, sem absolutos. Vivemos a era do relativismo, e cada dia isso está se ampliando, isso está ficando patente. Minha esposa é professora, ela estava preocupada uma semana dessa, porque ela ficou sabendo que uma cidade aqui próximo de nós foi decretado que a partir de agora as escolas lá na região poderiam já começar, de uma certa forma, a acostumar aos alunos naquele processo da ideologia de gênero, que vocês sabem, a questão de banheiros, tá, aquela coisa que está rolando toda aí. E ela preocupada, disse: minha filha, olha, veja bem, vai chegar um momento que vai ser desafiador para um cristão estar em sala de aula. Eu não sei o que vai acontecer, vai ser muito difícil, porque ela já tem sentido algumas pressões, até em conteúdos que ela vai expor, e alguém vai lá e tenta reprimir aquilo, tenta descartar aquilo, tenta guiá-la a outra coisa, e ela tem se preocupado bastante. Eu digo: olha, você só vai até onde der para ir. Uma coisa é certa: no momento que você tiver que honrar a Deus, não tenha medo de perder o seu emprego, por exemplo, né? Eu trabalho como professor de música na minha cidade em Ingá, já sabe, e essa semana foi interessante porque fizeram uma escala para... Permitam só um comentário, irmão, disso aqui, né? Estamos falando dessa questão, e alguém usou a expressão assim: irmão, o seu nome está na lista aqui para sair nas ruas aí, viu? Tal, com panfletagem e tal. Disse: gente, olha, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Tá, eu tenho a minha forma de me manifestar, de mostrar a minha preferência e tal. E eu achei interessante que alguém disse assim: irmão, cuidado que cabeças vão rolar. E a expressão é essa: cabeças vão rolar. E eu até ironizei, mas de uma forma enfática. Eu digo: olha, que a minha seja a primeira.
Se for para honrar a Deus, eu estou dentro. Estou pronto para isso. Porque, amados irmãos, eu digo muito na minha congregação lá o seguinte: se essa geração ela não evidenciar um posicionamento forte a ponto de terem algumas percas, alguns prejuízos para que o evangelho seja evidenciado nesse posicionamento, a nossa fé ela vai ser uma fé estável, não instável, estável, né? Vamos viver aquele cristianismo, né, ali sem ferir tanto e tal, e de uma certa forma, em alguns momentos tendo que se associar a algumas coisas. Eu acho que chegou um momento e Deus está levantando uma igreja que vai se posicionar. Amém? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês acham que o que os pais de vocês praticaram lá é fé, então vão lá, fiquem à vontade, estão liberados. Agora eu e a minha casa já tomamos uma posição: serviremos ao Senhor. Irmão, servir ao Senhor é algo amplo. Servir ao Senhor não se resume a uma leitura da Bíblia, a uma oração na hora de dormir, não é? Um culto de final de semana, um evento isolado. Servir ao Senhor é viver o cristianismo 24 horas. Esse cristianismo precisa ser percebido na minha vida, na sua vida, na vida da minha família, porque se isso não acontecer, talvez eles pensem que nós sejamos mais um, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, alguém veio com algumas ideias e quando eu cortei, disse: mas você não faz parte aqui? Bom, eu faço parte até aqui. Daqui em diante, eu já paro por aqui, não dá para mim, tá certo? Então eu fui delimitando e dando limite a essas pessoas que hoje elas entendem até onde elas podem ir comigo. Então o que é que isso tem a ver, irmãos, com família, com oração? Tem tudo a ver, porque família é projeto de Deus. Nós falamos muito isso. A família é um projeto de Deus. Muito bem, e é mesmo. Sendo um projeto de Deus, ela precisa refletir tudo aquilo que Deus quer que ela reflita, inclusive o caráter dele. Amém? Presente no amor, nos atributos comunicáveis que o Senhor nos colocou à disposição, que são deles, que na verdade nós não temos nenhum atributo nosso, todos são de Deus, todos que Ele comunicou para nós. Então, uma vez que nós entendemos que somos igreja do Senhor, que Ele nos escolheu, que Ele nos fez para o louvor da sua glória, lá em Gênesis, o que é que diz a palavra? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E depois da criação do homem, ele acrescenta, e a frase já diz assim: e eis que Deus viu que tudo que tinha feito era muito. Por quê? Até então nada tinha se azedado com ele, nada tinha se desvirtuado, tudo estava dentro dos conformes, tudo refletia o próprio Deus, porque tudo que ele criou foi para que ele fosse percebido. Nós temos um texto em Romanos que diz isso, que até pelas obras da criação as pessoas serão indesculpáveis diante de Deus, porque a criação, ela diz: Deus existe. O Salmo 19 diz que uma noite faz declaração, um dia faz declaração outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há som, não há discurso, no entanto se ouvem suas vozes no universo. Isso é gritante. Então, amados, nós somos portadores dessas bênçãos e precisamos entender que no momento que eu tomo uma posição como família de Deus, que somos a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, Deus sempre honrará aqueles que se posicionam para agradar a Ele. Eu disse para um irmão essa semana, ele comentando sobre o texto de Daniel, e eu dizendo para ele: olha, imagina só, nós lemos a palavra falando sobre esses homens, é tão bonito ler, não é, irmãos? Mas quando nós assistimos, aquilo se torna mais forte. Você imaginar um homem em um contexto em que todo mundo aderia à mesma coisa e ele não vai aderir àquilo ali, aquele decreto. Você imagina na prática o que é isso? E toda uma lei, toda uma lei que foi sancionada foi para prejudicar exatamente aquele homem que tinha um posicionamento com Deus. E ele vai para uma cova, e como nós sabemos, já não precisa detalhar a história, Deus está lá com ele. E seus 3 amigos, os nossos irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também vão para lá. E quem está lá com eles? O Senhor. O Senhor. E sabe o que eu acho lindo naqueles 3 jovens? É a frase, né? Olha, o rei. Bom, é o seguinte, o nosso Deus trabalha assim, se Ele quiser nos livrar, nós cremos que Ele pode fazer isso. Nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas fica sabendo que se não acontecer como nós cremos, não vai mudar nada. Nossa fé continuará imbatível.
inegociável. Não vamos abrir mão. Firmeza, posicionamento. Irmãos, é uma palavra simples, prática, mas eu gostaria que você pensasse nesta noite sobre isso. Nós somos a geração dos últimos dias. Nós somos a igreja que Deus espera que nós levantemos a cabeça e contemplemos o desafio que está diante de nós, nos sintamos desafiados a sermos os cristãos que Ele quer que nós sejamos. Não importa o que vai nos acontecer, Deus será sempre responsável por aqueles que amam a Ele, que amam os seus decretos. O salmista diz: Senhor, como amo a tua lei. Já pensou, irmãos? Amar ali. Eu estava lendo o Salmo hoje de manhã e eu comecei a chorar de alegria. Poxa vida, já li isso aqui, Senhor. E agora isso está impactando minha vida como que parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Porque essa palavra é viva. Ela se renova. Amém? Se a palavra de Deus fosse uma palavra sem inspiração divina, de homens, você leria depois, rapaz, eu já li a Bíblia toda. Como você compra um livro qualquer de alguém aí e lê e depois guarda? Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Cada vez que nós lemos, nós nos fortalecemos, nós nos alimentamos, nossas famílias se tornam imbatíveis, porque família forte é isso. Eu trabalho num projeto lá chamado Famílias Fortes, que eu fico na parte com os jovens e adolescentes, e eu, numa reunião que houve agora há pouco, alguém perguntou assim: poxa, por mais que nós façamos projetos sociais para trabalhar com o jovem e com o adolescente, é difícil porque eles não respondem, eles não correspondem à altura do que nós esperamos. E eu disse para eles uma coisa interessante, eu digo: gente, olha, eu não quero espiritualizar as coisas aqui não, mas nós temos que falar disso. Tratar de sociedade, de comportamento, seja de jovem, de adolescente, de adulto, sem levar em consideração princípios de Deus, você vai cansar. Então eu não tenho certeza que o que está faltando aqui, essas pessoas precisam ouvir, esses meninos, essas crianças e adolescentes, precisam ouvir falar de Deus. Não é tentar cristianizá-los, é tentar mudar a cabeça deles para ser da minha igreja ou da tua igreja, mas fazer eles entenderem que eles precisam entender que eles são seres espirituais, que precisam de receber informação espiritual, para que eles equilibrem a vida deles. Não é só projeto social, vamos aumentar os projetos, vamos trazer esse projeto aqui agora, não, vamos trazer esse outro, sem levar em consideração que o princípio que forma caráter é a palavra de Deus. Irmãos, a maior agência socializadora do mundo é a igreja. É a igreja. E o diabo luta muito para que a sociedade não perceba isso. Muitos verem a igreja como uma ameaça, não é verdade? Estão vendo quantas pessoas perseguindo, né? E aquela coisa toda e tal. Mas a igreja, irmãos, ela é a maior agência socializadora que existe. Se a mídia mostrasse o que a igreja faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, os anos, como recupera pessoas, como pessoas são livres de drogas e de outros vícios e de outras práticas, mas isso não é mostrado. Por isso que eles acham que a igreja não é importante. Mas o que é importante nisso? É nós sabemos, como família de Deus, que nós somos a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça no mundo, o mundo mudou e vai mudar mais. Daqui para frente, não vai haver retrocesso nos intentos que a sociedade está estabelecendo para o comportamento da nova sociedade que está surgindo aí. Nós é que temos que, de fato, permanecermos e preservarmos o que Deus tem nos dado através de sua palavra. Então, amados, gostaria de terminar essa palavra simples, básica, para vocês aqui, dizendo o seguinte: Deus levantou a igreja na terra para que ela possa, de uma forma efetiva, mostrar para o mundo que Deus está presente através dela, que Deus age através dela. Amém? Vou repetir de novo: eu edificarei a minha igreja, Jesus falou, e as portas do inferno. Você já parou para pensar nisso, irmão? As portas do inferno, Satanás e todas as suas hostes não prevalecerão. Tentarão? Sim. Investirão? Sim. Sempre investirão. Porque esse é o normal, ele tem que reagir, ele tem que lutar, ele não vai ficar de braços cruzados. E a igreja? A igreja tem que continuar de pé, tem que continuar diante do Senhor, sabendo que o que ela precisa fazer neste mundo, mais do que pregar o evangelho, viver
se posicionar, né? Investir contra as hostes espirituais com testemunho, com vida prática. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Quando alguém chega para mim e diz assim, porque na minha cidade as pessoas sabem, Jânio me conhece há muito tempo, e que eu sou evangélico desde de berço, que não existe cristão de berço, né? Mas questão da família, não é? E alguém quando chega para mim diz assim, olha irmão, eu admiro você como crente, porque desde que eu te conheço que você é desse jeito, mas essas pessoas que praticam isso e aquilo, que levantam a mão para ser crente, para mim não são crentes. Eu digo, você está enganado, eu sou tão pecador quanto aquela pessoa que bebeu e um dia se converteu. Eu só não fiz o que ele fez, mas o resgate de Deus na minha vida foi o mesmo. O meu estado espiritual diante de Deus é o mesmo de qualquer outra pessoa. Eu tenho um professor no seminário que ele diz assim, a diferença entre nós que estamos aqui e uma pessoa que está praticando isso ou aquilo é que nós não fizemos ainda, não realizamos aquilo ainda, não praticamos aquilo. Ou seja, há a possibilidade? Sim, estamos aqui, mas Deus é o Deus que nos dá entendimento para sabermos como vivemos num mundo de tantas ciladas, de tantas armações, irmãos. Então eu gostaria que você guardasse essa palavra nesta noite, entendendo que como igreja nós somos a família mais forte do universo. Jesus não vai vir de novo, não vai haver outra crucificação, não vai ser fundada uma segunda igreja, eu edificarei uma segunda igreja, não vai haver isso. O corpo de Cristo já foi definido, são todos os salvos pelo sangue de Jesus, que foram convocados, que foram resgatados da sua vã maneira de viver, como Paulo diz em sua carta, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sendo assim, quem poderá destruir a igreja? Ninguém. Quem poderá parar a igreja? Ninguém. Ninguém parou a igreja, irmãos. Ninguém, por mais que perseguisse e matasse, não conseguiu, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu costumo brincar com os irmãos na minha igreja e dizer assim, irmãos, você já imaginou você tentar enfrentar um corpo cuja cabeça é Cristo? Cabeça é Cristo. Imagine aí. Então, nós somos um povo forte, né, irmãos? Um povo forte, um povo que temos uma autoridade que o mundo não tem. Você já parou para pensar? De vez em quando na minha comunidade, que é uma comunidade interior, o sítio lá, e às vezes o pessoal lá, é interessante, pastor, que até uma pessoa quando morre, quem vai fazer a cerimônia fúnebre sou eu, né? E o outro colega lá. Eles nunca chamam as pessoas da religião. E é interessante, porque eu digo, Deus abriu essa porta para a gente aqui de uma maneira muito interessante, porque desde que eu moro lá, eu nunca vi, Jânio, uma cerimônia fúnebre celebrada pelo líder religioso da comunidade. Não, vai chamar, me chamam de nego, né? Meu nome é Ozenildo, presbítero Ozenildo, e eles me chamam de nego lá por amizade. Não, vai chamar o irmão nego, uma pessoa endemoniada, vai chamar o irmão Rogério, que é o outro colega. Então, irmão, o que é que significa isso? Mesmo que eles não abracem a nossa fé, porque isso não depende deles quererem, mas de Deus chamar, não é? Eles entendem que nós somos um povo diferente. Eles entendem que nós temos uma autoridade para entrar numa situação daquela e dar um resultado. Não que nós produzamos aquilo, é Deus que produz aquilo. Mas eles entendem, vai chamar o irmão, porque quando ele ora por uma pessoa, já orou não sei por quem, tem um cidadão lá que ele toma umas cachaças, sabe? E uma vez ele viu eu com outro irmão expulsando o demônio de uma pessoa, foi interessante, e um dele estava passando mal em casa. Aí chegou lá, a mãe dele mandou me chamar, eu fui orar por ele, disse, não precisa orar por mim não, precisa não, com medo de acontecer com ele, né? Disse, não, é uma simples oração, eu vou orar por você. Disse, não, coloca a mão na minha cabeça não quero não, e não permitiu que eu colocasse a mão sobre a cabeça dele. Então eu fiz a oração um pouco de longe dele, mas até hoje, quando ele olha para mim, ele tem receio, porque ele acha que se orar por ele vai acontecer o mesmo, não é? Mas enfim, irmãos, eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido na minha trajetória de vida que o cristão ele não precisa fazer tanto esforço para mostrar o que ele é, ele só tem que ser. Amém? Seja você mesmo, seja o cristão que Deus quer que você seja. Você não precisa mostrar espiritualidade para alguém dizer que você é ou não. Deus sabe quem você é, e você sabe quem te chamou e para que te chamou. Amém? Então, igreja abençoada, que vocês continuem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Repito o que eu falei no começo, retomo aqui a minha palavra que eu falei de início. Tenho uma plena certeza de que essa igreja tem sido bem doutrinada, tem sido bastante alimentada. E isso é fundamental, porque doutrina é tudo para a igreja. Tudo.
Não adianta movimento sem doutrina. A doutrina é a palavra como ela é. E você se apropria dela como ela é. Amém, queridos? Então que o Senhor nos abençoe, que Ele ricamente nos dê cada dia da sua graça e misericórdia, para que possamos continuar na trajetória da nossa vida cristã, até o Senhor nos arrebatar ou nos chamar, de forma que isso irá acontecer. E nós esperamos que seja hoje. Pode ser hoje, não sabemos. Amém?